Meu nome é Fernanda, eu tenho 36 anos. E como que tudo começou pra mim, né? A questão do TDAH. Começou quando eu tinha 16 anos, gente. Eu sou da fase da época do DDA, distúrbio déficit de atenção. Mas não começou eu indo ao médico, começou com as reclamações da minha mãe. Fernanda tá organizada, Fernanda desatenta, Fernanda fala que vai fazer e não faz, Fernanda isso, Fernanda aquilo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava na livraria Saraiva, que eu sempre gostei de livros, por mais que eu sempre começasse e não continuasse. Vi um livro que falava tudo sobre isso. Tava escrito lá, Mentes Inquietas, o título do livro. E aí eu falei, cara, minha mente ela é muito inquieta. A minha mente é super inquieta. Ela não para, eu não dou conta de lidar com os estudos, eu não dou conta de lidar com as tarefas do dia a dia, eu não dou conta, parece que tem 1000 dentro de mim. E aí eu falei, deixa eu ver o que fala esse livro. E fui lá atrás. E lá estava aparecendo que estava me descrevendo. Inquieta, desatenta, quarto bagunçado, enfim, um monte de coisa. Só que quando eu comprei esse livro, nesta época, eu acreditei que todo mundo era assim. Eu achava que todo mundo era assim. Eu era assim, minha mãe era assim. Meu pai não era assim, mas a casa tinha alguém que arrumava a casa. Eu achava que todo mundo era assim, que só a minha irmã que não era assim. Eu lembro que eu comecei a vasculhar aquele livro e comer aquele livro. Mas não dei atenção para o que eu tinha. Apesar de ter crises de ansiedade, de sofrer de angústia, de ser mais impulsiva, eu não dei atenção do que era aquilo. Eu achei que era um jeito de ser. E na verdade é um jeito de ser. Eu ainda acho que é um jeito de ser. Mas é um jeito de ser, é um modo de pensar, é um modo que o meu cérebro funciona. E quanto mais eu sei, melhor é. Mas aí eu fui para esse mundo, busquei. Quando eu fui estudar, fui a um neurologista. Um dos neurologistas me informou que era falta de surra na infância. O outro, já era um psiquiatra, me passou o medicamento. O primeiro medicamento que eu tomei, não vou falar o nome, mas eu tomei um medicamento. Foi bom, só que eu não gostava, até hoje eu não gosto de ser muito dependente. Eu gosto de remédios, eu gostava de organizar minha rotina. E eu tava estudando, eu lembro como hoje, eu tinha uns 25, 26 anos, tava estudando para concurso. E eu aprendi a estudar. Eu fazia minhas técnicas. Como que eu me concentrava melhor? Eu tentava de um jeito, tentava de outro, mudava. E nesse lado eu fui estudando muito mais como mentes inquietas davam conta dos seus estudos. Porque eu descobri que eu não tinha problema com o estudo. Eu não tinha problema com ler, com gostar. Eu lia o que eu gostava. Eu só não gostava de ler coisas que eu era obrigada. E vi que meu cérebro ele funcionava. Não de uma forma comum dos outros, mas funcionava. E funcionava muito bem. Para decorar, ele não era muito bom, mas para entender, maravilhoso. Ele tinha que entender, tinha que fazer sentido. E aí eu comecei a fazer esse método de estudos para mim. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar na área da educação. E como educadora, eu vi que tinha muita criança com laudo de TDAH. Eu falava, caramba, isso é quase uma epidemia. E eu achando que era algo novo, eu achando que eu era sorteada com um beijinho na testa de Deus, mas isso é quase uma epidemia. Mas ainda dentro de mim, eu pensava também como um senso comum. Todo mundo tem um pouco disso. Mas na verdade não é que todo mundo tem um pouco disso. Todo mundo tem um pouco de hiperatividade, de impulsividade, de desatenção, de questões emocionais. Mas não é todo mundo que tem o TDAH. A gente que tem, a gente sofre muito com muitas questões desde lá a infância. Desde a infância, sabe? A gente sofre com apelidos, com questionamentos, com indagações de por que somos diferentes, o que custa a gente obedecer? O que custa a gente ser igual? O que custa isso? O que custa aquilo? A minha sorte é que eu vim de uma família muito bacana, mas mesmo assim eu já escutei muito o que custa. Eu comecei a escutar mais meus alunos, eu falava, poxa, essa criança tem laudo, mas olha, esse caso é real. Mas olha, o padrasto dele é viciado em drogas e vive com a mãe. A mãe não está tendo tempo para ele. Esse menino deve estar vivendo uma angústia muito grande. Ele chega na escola, é o lugar dele ser mais alegre, mais feliz. Como eu sei disso, ele me contou. 12 anos de idade. Eu perguntei o porquê que na escola ele era daquela forma. Se na casa, disseram que na casa ele era diferente, mais fechado. Ele, professora, quando eu tô aqui eu quero fazer tudo de uma vez. É porque o meu padrasto, ele usa drogas. Sim, um menino de 12 anos me falou isso. E contou a vida dele. Nisso,
quando eu comecei a trabalhar nessa escola, eu começava a escutar as crianças no horário de aula. Na verdade, é um horário de almoço durante o período de aula. E eles começavam a contar todas essas suas histórias. O que mais valia ainda para mim de que, apesar de ter um laudo, existia algo ali sim, que influenciava além do diagnóstico, né? A verdade é que a gente pode ter predisposição para o transtorno, mas o ambiente também influencia. Ele é um multifator para que esse transtorno seja desenvolvido. Então, eu já estava em processo de psicanálise, eu já estava estudando a psicanálise, começando a estudar por amor, mas eu já era paciente, né? Eu já era uma analisanda de um psicanalista. Depois eu vou te contar o porquê que eu fui para psicanálise, né? Tentei com outras abordagens, não tive sucesso, não gostei, não foi adequado para mim, porque aquela menininha lá do colégio que precisava de entender a matéria para poder absorver, era assim também com suas emoções e com sua mente. Eu precisava ir mais profundo. E eu não queria ser mais uma, sabe? Eu não queria aprender a me encaixotar para servir e jogar ali. Não. Eu queria me conhecer. Por que dói? Por que eu sou muito impulsiva? Principalmente nessa área da minha vida. Eu sou em todas, mas nessa. O que eu busco? E eu fui me conhecendo cada vez mais na psicanálise. Voltando aos meus atendimentos na sala de aula, isso me despertou um maior amor. Eu estudava cada vez mais sobre o TDAH, estava cada vez mais na análise e comecei a fazer o curso de psicanálise. E aí eu via muitos debates, né, entre os psicanalistas. TDAH existe? Não existe? É uma epidemia? Não é? Como é na França? Como é nos Estados Unidos? Eu falei, caramba, o que eu sei é que o cérebro funciona de uma maneira diferente. Marco biológico ainda não tem. Mas a gente não desvalida a ciência. Não, jamais. Porém, a gente sabe que outros fatores influenciam muito fortemente em como cada um vai lidar com o seu TDAH. Também, eu tinha montado na época da escola, um método educacional que ajudou várias crianças e vários adolescentes. É muito bacana eu receber esses feedbacks até hoje. E hoje, eu passei para a psicanálise, me tornei uma psicanalista e agora eu uno o que eu sei da psicanálise, o que eu sei do TDAH, sem deixar de lado toda a minha paixão por esse mundo vasto que é o ser humano. Ela, para mim, foi uma ferramenta que me salvou de dores, de emoções, porque às vezes a desatenção não nos machuca tanto do que a crítica das outras pessoas de quando temos a desatenção. A impulsividade também não. O que dói mais é na alma mesmo. Muitas questões. Às vezes a gente machuca os outros sem querer, com o nosso jeito de ser. E às vezes somos machucados. A psicanálise, ela me salvou sim. Hoje eu sou psicanalista, já fui instrumento para muitas pessoas. Como educadora também fui, inclusive tenho grandes projetos para a área da educação com o TDAH, baseado nesse sentimento, nessa emoção de por que alguém não me salvou, principalmente na minha adolescência? Porque na adolescência a gente não escuta pai e mãe, a gente quer aprovação lá da rua. E na rua eles não aprovam muito quem tem TDAH e é diferente. Seja bem-vindo ao meu canal, que também é nem tão louca, porque a gente não é tão louca e nem tão sã. Ninguém é tão louco e nem tão sã. Ao canal, ao meu Instagram. Seja bem-vindo à minha vida e sobre mais o TDAH, que eu sempre vou casar com. O que é o TDAH na vida da mulher? Como é a mulher? A gestação, né? Como que é a nossa rotina de uma mulher, de uma mãe, de uma psicanalista e de uma pessoa que tem TDAH. Um beijo.